Olá! Começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, bancária que ocupava cargo de confiança não obtém direito às horas extras. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Tira dúvidas sobre os parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho e as comemorações da Justiça do Trabalho pelo Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Tudo isso e muito mais. O TV-TST está no ar. O TV-TST de hoje começa com um caso de uma bancária em São Paulo que ocupou a gerência de contas numa agência e tentou na justiça receber horas extras. Mas, conforme entendimento dos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, a profissional ocupava cargo de confiança, o que liberaria o banco de pagar o tempo de serviço acima das 6 horas trabalhadas. Os ministros da SDI 1 julgaram o pedido de uma bancária para receber 2 horas extras por dia. Segundo o processo, a trabalhadora exerceu jornada de 8 horas de serviço, sendo que o contrato com o Banco Real era de 6 horas. O banco, por sua vez, alegou que a empregada ocupava cargo de confiança, era gerente de contas, não assinava cartão de ponto, tinha subordinados e ainda recebia gratificação. Requisitos que, de acordo com o banco, o isentam do pagamento de horas extras. Antes do caso chegar à SDI 1, o TRT da 2ª Região, com sede em São Paulo, concluiu que a bancária não exercia cargo de confiança, por isso merecia as 2 horas extras. Já a 8ª turma do TST, ao analisar recurso do banco, entendeu de outra forma, que ela exercia sim cargo de confiança por causa das atividades desempenhadas na gerência de contas da agência. Na SDI 1, o relator, ministro Hugo Scheuermann, deu razão à profissional e concordou com o entendimento do TRT de São Paulo. Para o ministro, a conclusão da 8ª turma foi baseada em fatos que não foram revelados no acórdão do regional. A configuração ou não do exercício da função de confiança depende da prova das reais atribuições do empregado e é insuscetível de exame mediante recurso de revista de embargos. Constate-se, pois, na referida súmula, 2 núcleos, pois ao mesmo tempo que acentua a necessidade de prova das reais atribuições do empregado para se aferir à configuração ou não do exercício da função de confiança, veda o reexame dessa prova mediante o recurso de revista de embargos. O advogado que representou o banco argumentou que a SDI 1 não é uma instância revisora. Assim, pediu que continuasse valendo a decisão da 8ª turma. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro deu razão ao advogado e abriu divergência. Eu os acolho integralmente, entendendo pela impossibilidade de conhecimento aqui, pela súmula de natureza processual. Eu não conheço, pedindo vênia ao eminente relator. Também apresentaram um voto divergente do relator, dando razão ao pedido do banco, os ministros Renato Paiva, Guilherme Caputo Bastos e José Roberto Freire Pimenta. Esta reclamante atuou sim como, e a inicial diz isso, trainee subgerente, subgerente, gerente de produção, gerente de relacionamento PI e gerente de relacionamento 2. E com todas as vênias, com esses elementos fáticos, eu acho que é possível a instância extraordinária enquadrar juridicamente a situação de maneira diferente do que fez o regional naquele trecho aparentemente muito forte e incisivo. Porque há elementos aqui que permitem concluir que esta reclamante não era gerente geral, sem dúvida,
mas também não era uma bancária comum. Acompanharam o relator, acolhendo os argumentos da empregada, os ministros Alexandre Agra Belmonte, Lélio Bentes Correia, Augusto César de Carvalho e João Oreste Dallazen. Depois do longo debate, coube ao presidente do TST e também da SDI 1, ministro Barros Levenhagen, tomar a decisão que desempataria o julgamento. Ele acompanhou a divergência. Quando se diz que violou a súmula 126, está a se dizer que houve erro de julgamento da turma. O que nós estamos a dizer, quando dizemos, olha, foi mal aplicada a 126, é que estamos a dizer, houve erro de julgamento. A SDI1 não é uma subseção que reveja injustiça ou erro de julgamento. Não é essa a função dela. E aqui faço uma segunda observação, se me permitirem. Há o cargo de confiança e cargo de chefia. Para o cargo de confiança, a CLT não exige subordinados. Só para o cargo de chefia. Por isso que a CLT o diz claramente. Como eu vou pensar em subordinados em cargos de confiança? Eu posso ter um cargo isolado, sem subordinado, e o cargo ser de confiança. Gerente de contas. Foram 5 votos a favor e 5 contra. Mas como o presidente da sessão tem o chamado voto de Minerva, que decide uma votação em que de outra forma estaria empatada, a SDI 1 rejeitou o recurso, ficando mantida a decisão da 8ª turma, que havia excluído o pagamento da 7ª e 8ª horas para a bancária. No Rio Grande do Sul, um pedreiro vai receber indenização de R$50 mil porque ficou cego de um olho depois de um acidente no local de trabalho. Veja como foi o julgamento do caso da 5ª turma do TST. A 5ª turma do TST não aceitou o recurso da empresa e manteve decisão do TRT do Rio Grande do Sul. O regional explicou que, segundo a perícia do INSS, o pedreiro perdeu a visão de um olho por conta do acidente que sofreu no local de trabalho. O profissional explicou que fazia remoção de azulejos em uma obra quando um estilhaço atingiu e perfurou o olho direito dele. No momento, o trabalhador não usava óculos de proteção. Depois disso, ele se afastou do emprego e passou a receber o auxílio-doença do INSS. O relator do caso na 5ª turma, ministro Emanuel Pereira, explicou que, segundo o regional, a culpa da empresa ficou comprovada, já que ela não garantiu a segurança e a integridade física do trabalhador. Com esse entendimento, a construtora vai ter que indenizar o pedreiro em R$50 mil. O ministro explicou ainda que, para modificar a decisão do regional, seria preciso reexaminar as provas, o que não é permitido por meio da súmula 126 do TST. E a Justiça do Trabalho também fixou em R$50 mil a indenização por dano moral a uma gerente de loja, que era ofendida constantemente pelos chefes. O assédio moral tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho do que se imagina. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho aponta que 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral. Uma gerente da empresa de petróleo Total EIP do Brasil entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais. Ela alegou que era perseguida e chamada de incompetente por 2 diretores da empresa. Por causa da pressão e das humilhações sofridas, ela chegou a desenvolver a síndrome do pânico e teve que se afastar do trabalho. Quando retornou, a situação piorou. O TRT da 1ª Região, no Rio de Janeiro, entendeu que as provas testemunhais deixaram claro que a empregada sofria as humilhações constantemente. As testemunhas relataram que os diretores sempre falavam em tom agressivo com a gerente e a xingavam. E por isso, a empresa foi condenada ao pagamento de R$100 mil à profissional. A EIP recorreu ao TST. O relator na 1ª turma, ministro Hugo Scheuermann, manteve o entendimento do regional, mas considerou que o valor era desproporcional ao dano causado. A reclamante trabalhou apenas 10 meses, quer dizer, apenas. Você pode dizer um setor ser humilhada durante 10 meses, mas o período não foi longo, foi 10 meses, menos de um ano. Então, essas circunstâncias me levaram
entender que estamos num valor exorbitante aqui e estão propondo reduzir para 30 mil. Mas destaco tendo em vista aí a peculiaridade do caso. O ministro Lélio Bentes concordou com o relator, mas propôs que o valor fosse reduzido para 50 mil reais. Todos os ministros, inclusive o relator, concordaram com o valor proposto pelo ministro Lélio Bentes. Sendo assim, a empresa foi condenada ao pagamento de 50 mil reais por dano moral à empregada. E no próximo bloco, tira dúvidas sobre os parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. A gente volta em instantes. Veja outras notícias de destaque no TST. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, determinou o prazo de 30 dias para a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira negociarem o plano de carreira da categoria. Durante a audiência de conciliação, ficou acordado que tanto a Casa da Moeda quanto o sindicato deverão formar uma comissão para negociar o plano. Uma nova audiência de conciliação foi marcada para 26 de novembro. O Comitê Gestor do Sistema Nacional de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias do Trabalho, E-Gestão, se reuniu no TST para discutir a uniformização de dados com o Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho, SIGEST, coordenado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Criado em 2008 pelo TST, o E-Gestão é uma ferramenta de gerenciamento de informações estatísticas das áreas administrativa e judiciária das varas e dos 24 TRTs do país. O TST definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Conheça algumas mudanças trazidas pela nova legislação no quadro Tira Dúvidas. Em quais hipóteses os autos deverão retornar à instância anterior antes do julgamento do recurso? Primeiro é preciso que fique claro que somente as decisões proferidas nos tribunais regionais, cujos acórdãos tenham sido publicados após a lei, é que haverá incidência da 13.015. E, havendo divergência interna no tribunal, nessa hipótese, se o presidente do tribunal, quando despachou a admissibilidade, ou o vice-presidente, não atentaram para esse aspecto, e o advogado sustenta nas contrarrazões a existência de divergência, automaticamente o processo voltará para a uniformização. Caso nenhum deles tenha se atentado, o ministro relator do processo, a quem coube por distribuição, aqui verificando a existência da divergência, isso basta que ele faça uma consulta pela internet, mas uma divergência atual. Não é que tem um acórdão de 5 anos atrás e um acórdão de hoje e com isso se configure. Uma divergência atual. Nesse ponto, ele determina o retorno dos tribunais para que retorno ao tribunal para que ele uniformize aquela questão, aquele capítulo do recurso. Quando a turma entender que determinado recurso é repetitivo, qual procedimento deverá ser adotado? E uma vez chegado na turma, um recurso de revista que encerre uma matéria de cunho repetitivo, a própria turma poderá instalar ou instaurar a provocação do procedimento recurso repetitivo, que será encaminhado à SDI e lá sorteado um relator. E a sessão irá decidir, a sessão da SDI, sessão de dissídios individuais, irá decidir se o processo terá o cunho repetitivo. Uma vez decidido pela sessão de dissídios individuais ou o tribunal pleno, dependerá naturalmente da relevância da matéria, não é mesmo? Uma vez determinada a instauração do procedimento recurso repetitivo, aí sim será aberta a cognição, quer dizer, o conhecimento do recurso repetitivo para que a sociedade se manifeste, inclusive com a possibilidade de amicus curiae, no sentido de trazer
à discussão o tema em debate. E o relator poderá pretender que sejam afetados processos representativos da controvérsia. Para isso, o próprio presidente da sessão oficiará aos tribunais regionais e oficiará, naturalmente, as demais turmas e as turmas do Tribunal Superior do Trabalho para que levem até a SDI processos que representem a controvérsia sobre aquele tema, para afetar ao recurso de índole repetitiva e, com isso, possibilitar um debate mais profundo da matéria. E todas as dúvidas respondidas pelos ministros sobre a nova lei, você confere no canal do TST no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. Trabalhadora demitida porque se recusou a testemunhar a favor da empresa em uma ação trabalhista movida por um colega, consegue aumentar o valor da indenização por dano moral. Ela foi contratada pela empresa Teleperformance para trabalhar como coordenadora de operações da Sky. Entenda o caso na reportagem de Luana Carvalho. A trabalhadora alegou na justiça que foi convocada para testemunhar a favor das empresas em ação movida por um ex-empregado que pedia a indenização por danos morais, mas antes da audiência alertou a advogada que não iria mentir no depoimento. A empregada afirmou que o colega de trabalho sofreu assédio moral por um dos gerentes da Sky e, por isso, não iria depor a favor das empresas. A advogada da Teleperformance e da Sky, então, dispensou a profissional da audiência e pediu que ela relatasse o acontecido por escrito. Depois disso, a coordenadora alegou que sofreu perseguição e ameaças de demissão. 6 meses depois do ocorrido, ela foi demitida. A empregada, então, ajuizou a ação trabalhista pedindo o pagamento de indenização por danos morais. A empresa se defendeu, alegando que o motivo da demissão não estava relacionado com a recusa em testemunhar em audiência. A primeira instância condenou as empresas ao pagamento de R$20 mil à trabalhadora. O TRT da 2ª Região, em São Paulo, manteve o entendimento, mas reduziu o valor da indenização para R$5 mil. A empregada, então, recorreu ao TST. Ao analisar o caso, o relator na 2ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, considerou que o valor de R$5 mil era desproporcional ao dano causado e, por isso, aumentou o valor da indenização para R$20 mil, como havia decidido a primeira instância. Todos os ministros seguiram o voto do relator. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.000 compartilhamentos e quase 100 comentários. A Lucy Silva achou mais do que merecida a decisão. Para ela, a trabalhadora deu um exemplo de honestidade. O Francisco Alisson compartilhou a notícia com um amigo e escreveu: o TST encorajando as testemunhas a falarem a verdade. A Heloísa também parabenizou a trabalhadora. Disse ainda que é preciso que todos tenham essa mesma conscientização. E você, também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, as comemorações da Justiça do Trabalho pelo Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Não saia daí, nós voltamos já. Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, o Tribunal Superior do Trabalho realizou uma série de eventos, como apresentações artísticas e palestra motivacional. Confira na reportagem de Luana Carvalho. Auditório lotado. Servidores, ministros e familiares prestigiaram a abertura da Semana do Servidor. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, abriu o evento destacando a importância dos servidores para a instituição. Dirijo-me, no entanto, neste instante, a todas as servidoras e servidores para externar o reconhecimento da presidência e da administração do tribunal pelas suas importantes contribuições diárias que engrandecem as atividades do Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Integração Social.
20 servidores que se destacaram pelo tempo de serviço, competência, dedicação e eficiência foram homenageados com o prêmio Servidor de Mérito. Todos os servidores, sem exceção, estão de parabéns e esse troféu, esse prêmio, é na realidade um reconhecimento da excelência funcional dos serviços prestados pelos nossos colaboradores. Olha, para mim foi uma surpresa, estou muito lisonjeado pelo prêmio. E assim, é o reconhecimento, né, do nosso trabalho que a gente faz aqui no tribunal, né? É um reconhecimento, né, de uma vida. Passei grande parte da minha vida aqui no TST. Além da homenagem, teve também uma palestra motivacional com o tema Os Desafios do Profissional do Século XXI, apresentado por Dado Schneider. E para encerrar as celebrações pelo Dia do Servidor, foi realizado o Sarau do TST. O evento, marcado por muita música e poesia, teve o objetivo de valorizar os talentos artísticos do tribunal, promovendo um ambiente de celebração e integração entre os servidores. Eu acho que é uma iniciativa bem interessante, porque as pessoas aqui são muito comprometidas com o trabalho. O nosso grupo mesmo, trabalhamos todos no mesmo gabinete e é um volume de trabalho grande, então é interessante quando a gente pode dar vazão ao outro lado, o lado artístico. Além das apresentações, uma exposição de fotografias de autoria dos próprios servidores e colaboradores do TST enfeitou os corredores do tribunal. E durante as comemorações pelo Dia do Servidor Público, o TST homenageou a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, que em 2014 completa 30 anos. Na solenidade, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, reafirmou que valoriza muito os serviços prestados pelos profissionais de tecnologia da informação do tribunal. Num breve relato histórico, Barros Levenhagen lembrou que a área embrionária do Centro de Processamento de Dados da Corte nasceu em 1981. Neste vídeo estão algumas das imagens que registraram o desafio superado pelos servidores pioneiros. Era preciso modernizar os trabalhos, mas o ambiente computacional, na época, ainda era muito limitado. Eram 12 digitadores, acho que operadores eram 8, 6 programadores e 3 analistas. Meninos e meninas de 22, 23 anos assumindo a responsabilidade de iniciar um centro de processamento de dados dentro do tribunal. Mas a tecnologia no mundo avançou e, com ela, a atualização da Corte, que hoje dispõe de programas, sistemas e máquinas que estão entre as mais modernas do mundo. Os números impressionam. A área de TI do TST tem hoje 120 servidores, 80 colaboradores terceirizados. O parque informacional tem mais de 4.000 usuários cadastrados e cerca de 3.500 computadores, além de mais de 80 sistemas de informação que são suportados e mantidos pela CETIM. Na solenidade, cada um dos 8 servidores fundadores, além de 8 ex-secretários, receberam a medalha comemorativa de 30 anos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TST. A homenagem serve como reconhecimento pela dedicação e pelo comprometimento e também sinaliza os desafios que vêm pela frente. Estou convencido de que os técnicos da CETIM não medem e não haverão de medir esforços para que o Tribunal Superior do Trabalho esteja, dentro do possível e comedidamente, na vanguarda das inovações tecnológicas, essas tão importantes para que o trabalho diário dos senhores ministros e servidores alcance a celeridade e a qualidade almejadas na prestação jurisdicional. E além da dedicada equipe de tecnologia da informação, o TST conta com servidores distribuídos entre as áreas jurídica e administrativa. São mais de 2.000 pessoas trabalhando na Corte para garantir o eficiente julgamento dos processos. Conheça agora alguns desses profissionais em nossa reportagem especial. Sem tela ou botão para deletar. A máquina que domina a cena aqui é a de datilografia. Não, definitivamente não estamos em um filme em preto e branco.
É apenas o seu Francisco relembrando como era o trabalho dos servidores assim que ele chegou ao TST em 1984. Ajudava bastante, porque era a única maneira que a gente tinha de fazer o trabalho. Era da época do corretivo, então? Da época do corretivo. Então fazia com todo cuidado para não errar nada. Tinha que ter cuidado, né? E se errasse, tinha que ver como é que ia tirar o erro. A pessoa sente saudade, mas a pessoa depois esquece um pouco, porque veio correr tão melhor, né? Que a gente fica no passado. Hoje a máquina é mais uma peça do Museu do Tribunal. Com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou de lá para cá. Para fazer o serviço, como por exemplo, elaborar planilhas de orçamento, seu Francisco, o servidor mais velho da corte, com 69 anos, usa agora um computador. Hoje em dia, com esse malote digital, a gente se corresponde com todos os regionais do Brasil em questão de segundo e recebe essa resposta em questão de segundo também. Só o que não mudou foi a dedicação de milhares de funcionários que ajudam a construir o dia a dia do poder judiciário no país. A Justiça do Trabalho, por exemplo, conta hoje com mais de 42.500 servidores, a maioria mulheres. Os homens somam quase 48%. Esses dados são de um censo realizado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça em todos os tribunais do país. A pesquisa mostra ainda que 3,4% dos servidores têm algum tipo de deficiência. Além disso, 88,5% deles possuem curso superior ou pós-graduação. É o caso do Salles, que trabalha no setor de protocolo do TST. Em 2007, ele concluiu o pós-doutorado em Sociologia. Fiz tudo em Sociologia, né? Graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sociologia. Isso ajuda a ver a sessão como um todo, aí é que se acaba ajudando de uma forma ou de outra. Qualificação é bom sempre, não só para o servidor, mas para a instituição. E com tantos dados sobre o perfil dos servidores, dá até vontade de saber mais, né? E será que entre eles a gente encontra assim, algum artista meio escondidinho? Bom, tá ouvindo esse som? Chega mais perto aqui para identificar. Bom, gente, esse aqui é o João Mauger, trabalha aqui no TST e também é músico, vai conversar aqui com a gente. João, como que é? Dá para conciliar o trabalho aqui e a arte? Dá sim. A arte é um processo criativo, até ajuda, né? Enriquece aqui, é um remédio para a alma, ajuda na criatividade. Mas você vê, o poeta Drummond, ele era servidor, escrevia as coisas. Uma paixão que começou ainda nos tempos de criança e parecia mesmo destino unir música ao trabalho jurídico. Só música é uma coisa assim que não me satisfaz, entendeu? Então eu gosto de todo esse mundo jurídico, desse mundo da língua portuguesa, entendeu? É assim, então eu gosto. Os dois se me ajudam. Se complementam. Encrustada no chão do Planalto Central, fulgura joia tão linda, diamante em forma de cruz, é luz, filha da esperança de um povo de toda cor, filha da esperança de um povo de toda cor. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.